Ok? Pode falar. Meu nome é Ari Avelino de Castro. Estou no momento com 84 anos. E trabalhei na Barbosa Marques. Antes eu sou da região de Carangola, então um torcedor da Barbosa Marques desde muito tempo. Antes de trabalhar lá. E quando eu resolvi... Trabalhou quantos anos na Barbosa? 28 anos. 28 anos. Quando o senhor começou, quem contratou o senhor e qual que era o serviço que o senhor tinha que realizar? Foi em 1952, 53. Comecei como laboratorista de rotina. O técnico naquela época era Walter Rente Brás e o assistente dele era Manuel Paula. Eu fiquei, com o tempo, tornei-se o terceiro homem, quando o Walter Rente Brás, que era o gerente da regional, viajava para os postos e fábricas, que tinha Faria Lemos, Pera Feliz, Santa Margarida, Divino, e a sede que era Carangola. Quando ele ia para essas fábricas, eu sempre assumia a parte técnica. Além do laboratório, eu ficava na parte técnica. E com o tempo eu fui ele tomando confiança em mim, eu passei a ser o segundo homem, o Manuel também era muito legal, funcionário muito bom. Então era sempre nós três. Aí quando foi em 54, ele até me deu a ideia que eu tinha terminado o curso ginasial. Eu falei, por que você faz o curso de técnico de laticínios? E me contou a história, Walter Rente Brás. Eu achei a ideia boa e fui Juiz de Fora, gostei da escola e fiz o vestibular, passei. Então, em 54, 55, eu terminei o curso de técnico de laticínios. 54, 55. E voltei para Barbosa Marques. Fui trabalhar em Conselheiro Pena. Fui o primeiro técnico da fábrica de Conselheiro Pena, que chamava naquela época Laticínio Lajão. Então cheguei em Conselheiro Pena no dia 13 de janeiro de 1956. Formei em 55. Estou fazendo bodas de ouro esse ano, da Cantos. E chegando em Conselheiro Pena, achei muita dificuldade, porque eu, como técnico, queria tudo dentro da tecnologia, mas não tinha frio suficiente. Era a coisa mais difícil. E pasteurizador também não tinha para pasteurizar o creme. O nosso forte naquela época era manteiga. Só manteiga, não tinha queijo. E como eu tinha trabalhado em Carangola com a manteiga Paiva, sabia que era de alta qualidade, uma manteiga muito boa. E quando estudei, eu já pensei em ser na cadeira minha de manteiga, eu fazia um bom curso, porque eu tinha muita facilidade. E quando cheguei em Conselheiro Pena, encontrei essas dificuldades... A Paiva era da Barbosa Marques, né? Da Barbosa Marques, em Carangola. E a de Conselheiro Pena, a manteiga Lajão, porque o laticínio lá chamava Laticínio Lajão. E eu conversando com a Luiz Pereira Esteves, que era o diretor regional geral, diretor não, perdão, gerente geral de laticínios. Eu falei que o Walter Rente era gerente regional lá de Carangola, né? O Luiz era o gerente geral de todos os laticínios. Ele estava montando essa região do Vale do Rio Doce. Então, em Tambacuri já existia laticínio em Tambacuri. E Conselheiro Pena foi comprado recente. Já existia com um laticínio que um deputado lá montou, José Laviola. Ele montou o laticínio, mas faltavam as condições básicas para a gente produzir a manteiga. E quando eu cheguei lá, vi que tanto de manteiga fabricada fora do padrão, que o padrão de umidade da manteiga é 16%.
estava com 18. Então a Inspeção Federal rejeitou, não deu condição de vendas para aquela manteiga. Eu conversei com a Luiz e ele me deu, falou, não, eu vou te dar todas as condições. Naquela época, tudo era difícil, muito difícil. Teve que pegar gelo aqui em Valadares, ia no trem, chegava lá 8 horas da noite, encaixotado gelos em pó de serragem, 8 horas da noite, chegar lá e tinha que lavar tirar aquele pó de serragem todo, lavar o gelo, partir, colocar em latões para poder gelar o creme e também gelar a água que ia lavar a manteiga para fabricar. Mas conseguimos uma manteiga que nem a Paiva. E quando foi, eu fiquei lá de janeiro a outubro. Outubro, sou Antônio Marques, que era o diretor superintendente. Ele foi visitar a fábrica e ele pediu para olhar a manteiga que estava saindo da fabricação. Nós estávamos com 50 toneladas nessa época. Ele julgou, fez questão de julgar a manteiga, examinando cuidadosamente, e chamou a Luiz e falou, Luiz, essa manteiga não deve nada à Paiva. E eu sugiro que o Ari vá para Itambacuri o mais rápido possível, porque eu quero que ele transforme aquela manteiga de Itambacuri nessa manteiga aqui, que no momento nós estamos fabricando lá, não é manteiga, é um sabão. Ele falou isso. Então o Luiz falou, pô, não, pode sim, que ele era o gerente geral. Então, combinamos. Em outubro, eu já fui para Itambacuri. Outubro de 1956. Então, fiquei em Conselheiro Pena de janeiro a outubro. Em outubro, eu fui para Itambacuri. Chegando lá, tornou tudo mais fácil, porque lá já tinha sistema de frio muito bom, pasteurização muito boa, tudo ficou fácil. De um dia para outro eu já transformei a manteiga. Ficou maravilhoso. A manteiga ótima. E eu me lembro bem que numa semana depois que eu cheguei para Itambacuri, o Dr. José Larivoá Esteves, que era o presidente do Barbosa Marques, ele foi lá e ficou encantado com as coisas que eu já tinha mudado. Ele conversou diretamente comigo. É uma coisa muito honrosa para a gente saber falar aquela pessoa que era um presidente do Barbosa Marques, conversando com a gente, sabendo que a gente foi lá para poder ter uma missão. Eu fiquei encantado com aquilo que eu nem o conhecia, só de nome. O senhor lembra o que ele falou com o senhor? Ele falou, o que me chamava de senhor, eu com 27 aninhos. Senhor Ari, homem muito educado, maravilhoso. Senhor Ari, o que o senhor achou aqui que o senhor já corrigiu? Espécie uma entrevista mesmo. Eu falei, doutor José, primeira coisa que eu achei aqui foi que a redução do creme estava sendo mal feita, colocando Sanacreme, que era um redutor de acidez, colocava em excesso e com muita rapidez no creme, então saponificava a gordura do creme. Saponificava. E não adiantava mais. Dali para frente não tem conserto. Então, com essa solução que eu dei, a primeira coisa foi diluir muito bem o creme, que a tecnologia manda que só deve colocar o Sanacreme quando a gordura do creme esteja entre 35% a 40%, não mais. Então, diluía muito bem o creme com água morna,
fazendo agitação para poder não fritar o creme. E vinha depois analisava a acidez, calculava a quantidade de Sanacreme que teria que colocar no creme. Aí tomei providência de arranjar regadores para colocar aquela solução no regador, para poder, na hora de colocar no creme e cair em gotas, sistema de regação mesmo, regando, né? Entende, né? Regando o creme. E uma pessoa agitando o creme, para poder misturar lentamente, por igual, sem atrapalhar, sem fundir a manteiga. Podia parar um pouquinho só para tomar uma aguinha, Não. boca seca. Aguinha para mim, minha filha. Garganta seca. Não precisa mais. Tá gravando? Não, pode. Pode falar? Pode. Você? O seu José Esteves, quando ele esteve lá em Tambacuri, você lembra de mais algum assunto que ele teve com o senhor? Teve. Ele falou também sobre o que mais que eu achei além da manteiga. Eu falei que achei, estava perdendo muito resíduo de leite dos latões, que chegavam caminhões e mais caminhões de leite. Eu não falei, Itambacuri estava com 60 toneladas de manteiga, 60 a 70, era mais que a Conselheiro Pena. Então isso foi uma das coisas que o São Antônio falou. Não tem lógica o Ari ficar aqui em Conselheiro Pena se ele já regularizou a qualidade. E nós com 70 toneladas, 60, 70 de manteiga que não tem condição, é péssima. E aí o Dr. José também perguntou sobre esses resíduos que eu falei com ele no leite. Muitos caminhões chegando, virava o leite. Ficava sempre restos de leite nos latões. E aquele resto de leite ia para lavar o latão e ir embora, né? Então providenciei imediatamente um sistema de virar os latões de boca para baixo, dentro de uma calha, e recolher aquele resto de leite de cada latão. Não atrasou quase que nada no sistema de limpeza, e nós estamos recolhendo uma quantidade muito grande de leite durante o dia. Isso tudo foi registrado, eu não tenho na cabeça, mas na época eu pus em relatório, passei para eles. E o Hudson Novaes de Melo, que era o técnico da fábrica nessa época, mas ele se envolvia mais com a parte de gerencial, que era muito trabalho mesmo, para um técnico fazer parte de gerência e parte de tecnologia. E também nessa época o Gésio Jaci de Andrade, que é técnico... Você quer que fale um pouquinho, para poder continuar filmando depois? Pode tomar água. Não, pode tomar água, pode tomar água, pode ficar à vontade. Dorival, essas coisinhas não estão atrapalhando, não? Não, tá não. Tá pegando? Não, vou tirar. Dorival não, Carlos. Carlos. Ficou parecido. Gente feia parece mais do que gente bonita. Mas pequena, eu lembro de você pequenininho. Aí agora eu só consigo lembrar. Não, pode ficar, porque como é bem informal, isso aí que não tem problema não. Até descontrair um pouquinho, dá uma... Ah, tá. Em Mas quando o senhor começou, sim. Como é que era como é que batia essa manteiga? Como é que era o sistema para poder bater a manteiga? Em carangola ou não? Carangola ou... Não, Tinha batedeiras especiais, né? Pois é. Colocava o creme dentro da batedeira, aí girava a batedeira, ela ia batendo, até transformar o creme em manteiga. Daí, mas não tinha energia, né? tinha energia, em carangola tinha. Não tinha energia, não, mas tinha. em Conselheiro? Conselheiro também tinha energia boa, só não tinha mesmo problema, o caso de frios para gelar o creme. Agora, em Tambacuri, tinha essas condições todas, só que não tinha energia elétrica na cidade. Então, era tudo com energia elétrica do Barbosa e Marques mesmo, com motores de óleo diesel. Então, depois
depois de um ano que eu estava lá em Tambacuri, Barbosa Marques levou o São Mauro Lopes Valadão e a equipe dele para ajudar a transformar a energia elétrica de lá, pegar de Teoflotone para Itambacuri. Se você quiser pôr o copo na mesinha, isso, senhor, fica mais tranquilo, o senhor mais suave. Obrigado. Mas aí, quando eu estava falando sobre o Varílio Gesso, o Gesso Jaci de Andrade, ele era técnico também e ficava mais na parte de campo, correndo os postos que mandava leite, mandava creme para Itambacuri. Porque o creme que desnatava, naquela época, desnatava o leite lá nos postos. Tinha Nova Módica, Pescador, São José Divino, Santa Isabel. E, então, desnatava esse leite e o creme vinha para Itambacuri para transformar em manteiga. E o leite desnatado era transformado em caseína, lá mesmo nos postos. Caseína. Nessa época, o Barbosa Marques exportava caseína para a Alemanha, para fabricar papel, botões, pentes, essas coisas assim. Até cola para avião, que era muito usado, que é uma cola que forma para fundo de navio, podia também usar, que não desbaixava com a água. Então a caseína era fabricado todo o leite desnatado. Nessa época não fabricava um queijo na Barbosa Marques. E foi em 1958, quando eu ia me casar, aí o Aloysio achou por bem me transferir para Conselho de Pena de novo, porque a minha esposa era de lá, a minha noiva, né? E ele conversou comigo, inclusive foi meu padrinho de casamento, ele e Dona Marlene, e achou, falou, não, vão para lá, a família sua esposa de lá, fica melhor para você, e você fez um ótimo trabalho aqui, é um prêmio para você voltar. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu gostava de Itambacuri demais. E me adaptei muito bem lá com o Hudson. Que um ano depois que eu estava lá, o Gesso foi transferido para Carangola. Ele foi ser o gerente geral lá no lugar do Walter Rentebras, que ia sair. Então ele assumiu o lugar do Walter Rentebras. E eu fiquei só eu e o Hudson, mas tudo correndo muito bem. Nessa época o senhor Mauro Lopes Valadão foi cuidar da parte da trocar postes, fiação, da cidade inteira, olha bem, para poder vir energia de Teoflotone para cá. Porque nessa época a luz de lá era igual uma brasa, então não valia nada. Se não fosse ter os motores a diesel, não teria condição de tocar a fábrica. E aí o Hudson passou a ajudar o São Mauro nesse trabalho da troca de postes, levar o funcionário do Barbosa Marques lá do Laticínio para ajudar. Então foi uma época muito assim de transformação para poder trazer uma energia e evitar ter que gastar óleo diesel. Né? Jonas Marques, o senhor teve contato com ele, Sr. Jonas Marques? O Sr. Jonas, eu tive contato com ele depois de bastante tempo, quando eu já era do laboratório. Eu vou falar essa parte, fechar essa parte de laticínio, quando eu fui para o laboratório. Em 1959, eu fui para o laboratório, o Aloysio achou por bem montar um laboratório de controle de qualidade para poder fazer exame de tudo que fabricava. Mas naquele momento não tinha ainda queijo na nossa região aqui.
Era só em Carangola. Eu já tinha muita noção que quando eu trabalhei em Carangola, eu mexi muito com queijo lá. Aí o Luiz contratou um bacteriologista, o nome dele é Dr. Enos Vital Brasil. Ele é filho do Dr. Vital Brasil, que descobriu o soro antiofídico. Ele trabalhava ele era veterinário, era professor catedrático lá do Rio de Janeiro, escola o que, gente? É professor catedrático da Unidade Federal do Rio de Janeiro. Ele era de bacteriologia, matéria de bacteriologia. O Luiz contratou para ele passar uma semana por mês aqui em Valadares para montar o laboratório, e eu fui escolhido para ser o técnico responsável do laboratório. Então está aí essa foto. Nós montamos o laboratório. Então fazia toda batida de manteiga, que dava uma base de 250 a 300 quilos de manteiga por batida, tirava uma amostra e vinha para o laboratório, todas as amostras. O laboratório examinava todas as partidas de manteiga do dia. Por exemplo, quando se a pena tivesse 6 batidas por dia, vinha 6 latinhas. Em Tambacuri também, viesse 10 latinhas. Carangola vinha também. Nessa época tinha só Carangola, Conselheiro Pena, Tambacuri e o laticínio Governador Valadares, na Rua Rubi. Depois, quando montou a fábrica Alterosa, na Rua Alterosa 250, que hoje é em homenagem ao São Luís Pereira Esteves, né? Nessa época era o laticínio Valadares, então passou o movimento dele todo para Alterosa, parte de manteiga, e passou para fabricar lá queijos. Aí também já começou a surgir fabricação de queijo em Tambacuri, Nova Módica, Pescador, Conselheiro Pena, tudo. E o senhor continuou no laboratório? No laboratório. Como é que foi essa revolução de que só fazia manteiga e passou a fazer queijo? Como é que foi essa dentro das fábricas? Essa é é uma coisa interessante. Depois que nós fundamos o Laboratório de Controle de Qualidade, que naquela época chamava LCC, Laboratório Central de Controle. Durante o tempo todo meu, ele teve esse nome, Laboratório Central de Controle. Então o Dr. Endos mandou vir um fermento da França, chamado Equilé. E nós começamos a usar esse fermento até mesmo no creme cru, para poder facilitar a introdução dessa bactéria aqui na região de Valadares, e Vale do Rio Doce todo, e mesmo lá por lá de Nova Módica, Tambacuri, toda a região do Barbosa Barros tinha laticínios. Porque o doutor Enzo, no examinar o leite, ele notou que o leite da região era fraquíssimo em bactérias. Não tinha quase que bactéria nenhuma. Passamos a fabricar fermento nesse laboratório de controle LCC, Laboratório de Controle LCC, Laboratório Central de Controle. E fabricava uma média de 400 garrafas de fermento e mandava para todos esses postos para colocar no creme, que o doutor Enzo achava que aquilo ia ajudar. O creme também, esse fermento indo para esses postos, ele ia... Porque a bactéria ela vai pelo ar. Ela não precisa estar só no contato. O ar já sopra aquela bactéria. Então ele achava que aqui, com o tempo,
nós ia ter condição de fabricar queijo aqui, que foi testado antes e não conseguiu. Então, passou a usar esse fermento em todos os atores de creme. Na hora que ia desnatando, já ia colocando o creme dentro desses latões, para ele fermentando e deixando o resíduo bacteriológico em cada latão, cada setor, nas batedeiras. Aí, depois nós fizemos uma pesquisa de carangola, porque a carangola dá um queijo muito bom. Aí nós fizemos um exame e pesquisamos e captamos uma bactéria em carangola que recebeu o nome de C. Então nós usávamos o fermento, na época, era o BETAC. Era o BTA. Aí com o C de carangola formou o BETAC. BTA era o francês. Aí nós colocamos essa bactéria que nós isolamos na região de carangola, nesse fermento, para formar o BETAC. Entendeu, né? BTA com C ficou BETAC. Aí, esse fermento que nós usamos nessa região aqui toda, para poder ambientar essa região com essas bactérias. Que era daí para frente, demorou muito, começou a fabricar queijo aqui e deu certo. E o Sr. Jonas, o senhor teve alguma conversa com ele, algum assunto que chamou a atenção que o senhor teve com o Sr. Jonas Marques? O Sr. Jonas, ele era excelente. Assim, quando eu ia em Carangola, ele me chamava de professor, aí chegou. Ele me chamava assim, professor, agora vai dar certo, professor. E ele brincava muito comigo assim, apesar que ele era muito fechado, assim, pessoa mais séria, né? Eu votei muito nele antes de trabalhar no Barbosa Marques. Ele foi prefeito lá por 2 períodos ou mais, em Carangola. Como é que ele era? Ele era um homem muito, assim, lutador, muito enérgico, muito rigoroso, politicamente e também na Barbosa Marques. Barbosa Marques, antes de eu trabalhar lá, eu já sabia. Era um armazém, era primeiro, um armazém muito bom, tinha de tudo nele. Arame farpado, tudo para que você precisar para agricultura. Foice, machado, enxadão, tudo que precisasse. Grão para cerca, arame farpado. E vinha sal, naquela época, sal grosso vinha, que tinha um trem que saía do Rio e vinha, passava em Carangola. Era chamado Leopoldina, né? E saía lá em Leopoldina. Esse trem trazia de tudo para Carangola. E Carangola, naquela época, era a 4ª cidade de Minas Gerais. Então, São Jonas, como prefeito e como diretor do Barbosa Marques, ele era muito baluarte, muito lutador. Então, tinha a fábrica de sabão, tinha refinação de açúcar, fábrica de macarrão, torrefação de café e a fábrica de laticínios. A gente sentia que a Barbosa Marques era, quando falava assim, você vai trabalhar, você, quando crescer, vai ser o quê? Eu quero trabalhar no Banco do Brasil ou no Barbosa Marques. Eram das 2 empresas que chamavam a atenção lá em Carangola. Barbosa Marques e Banco do Brasil. Sim. O senhor lembra de alguma conversa que o senhor teve com o Sr. Jonas sobre o desenvolvimento da Barbosa Marques? Alguma coisa que ele conversou com o senhor, alguma coisa que ele pediu opinião, ou alguma opinião que o senhor deu a ele? O senhor lembra? Não estou lembrando assim, não. A não ser essas partes que quando eu ia lá para dar assistência técnica, ele fazia questão de me encontrar e sabia como é o início e depois. Que Barbosa Marques depois, quando também teve a parte de ralação de queijo, que passou toda para lá,
queijo parmesão, então foi muito mais na frente. Teve a ralação de queijos, que tinha todo queijo que Barbosa Marques queria, parmesão, ou que vendia em formas, e que não vendia, a sobra ia para ralação. O senhor Antônio Marques, Esteves Marques, filho, né? Antônio Marques Esteves, eu tinha contato com ele aqui na época dos supervisores. Porque depois que terminou essa parte de laboratório, eu fiquei 15 anos no laboratório. Aí, Ana Martins Godoy, veio e assumiu o laboratório que naquela época passou. Foi em 1957, parece. Foi, 57. Não. Eu trabalhei de 1959 até 1977 no laboratório. Aí, em 1977 é que ela chegou. Aí, nessa época para frente, passou a chamar LCQ, Laboratório Central de Laboratórios... Central de Qualidade. Não, Laboratório de Controle de Qualidade. Antes era LCC, Laboratório Central de Controle. Aí foi... Eu fiquei no laboratório até... Eu falei errado. Foi 1/1 de 75. Então, nessa época, ela assumiu. Ana Martins Godoy passou para o laboratório. E eu passei para a parte supervisor de laticínios. Foi na época que montou os departamento de operação que seu pai assumiu, o departamento de controle de qualidade, Marcos Túlio, departamento de administrativo Walter Gomes e o planejamento Samuel Oski. E nos supervisores ficou Antônio Maurício, na região de Carangola, eu na região daqui de Alterosa e Barra de São Francisco. O José Cândido ficou na região de Tambacuri, Nova Módica. Depois comprou Águas Formosas, assumiu lá também. E o Antônio Maurício, como eu falei, na região de Carangola. São 4 supervisores. Mas o senhor lembra de algum... Ah, não, teve o Rolf Cirone também, eu estava esquecendo. O Rolf Cirone ficou na região de Conselheiro Pena. Mas o senhor lembra de alguma conversa com o senhor Antônio Marques? A principal foi essa quando ele me levou para Tambacuri, né? Fez questão de me levar para Tambacuri para poder transformar a manteiga lá. E também de tempo em tempo, depois que eu assumi, na época que eu era do laboratório, estava esquecendo essa parte, uma vez por semana eu visitava um laticínio. Eu era chefe do laboratório do LCC, ia em Tambacuri uma semana, ia em Conselheiro Pena outra semana eu ficava no Laticínio Valadares. 3 semanas. A 4ª semana eu ficava no laboratório para a gente poder fechar o balancete. Aí, nessa época toda que eu não fazia uma visita sem fazer um relatório. E o relatório ia para a diretoria, a Luiz Pereira Esteves assinava, olhava, dava os pareceres, tomava as providências do que tinha que fazer. E depois que eu passei a ser supervisor também, continuei a mesma coisa, fazendo um relatório. Toda semana eu ia numa fábrica. Aí já era diferente. Eu não ia ficar um dia, igual antes. Eu ia ficar uma semana naquela fábrica. Todos os supervisores faziam a mesma coisa. E aí São Antônio vinha de tempo em tempo aqui, fazia reunião com todos os supervisores, todos os departamentos. E o Sr. Jonas quase que não vinha.
Mas é lá em Carangola O mesmo. senhor lembra de algum assunto? Você encontrava com ele lá. O senhor lembra de algum assunto com o senhor Antônio? Alguma coisa que chamou a atenção do senhor, da visão deles, do crescimento da fábrica, alguma ordem, algum pensamento, alguma pergunta? O senhor lembra de alguma coisa do senhor Antônio Marques nessas reuniões, ou só com o senhor? O senhor Antônio, quando ele achou por bem terminar o contrato com o Dr. Enzo Vital Brasil, ele me chamou e falou assim: Ari, estão dispensando o Dr. Enzo Vital Brasil, porque, segundo eu estou sabendo, não há necessidade mais dele aqui, que felizmente você já captou todas as necessidades que o Barbosa Marques tinha para continuar o trabalho e estão contando certo com você. Isso eu falei na mesma hora. É um prazer enorme fazer isso. Continuar trabalhando com todo afinco, toda a vida. Eu considerei Barbosa Marques toda a vida como a mesma coisa que um clube de futebol. A gente, quando gosta daquele clube, ele perca ou ganha, a gente continua ele. Eu no Barbosa Marques era assim. Nos altos e baixos, eu estava sempre junto. Nas vitórias, eu estava junto. E sempre feliz, sempre dedicado. Nunca deixei de enfrentar todas as dificuldades. Nós tivemos uma época que a manteiga nossa deu um problema seríssimo. Ela transformava em sebo. Depois de muito tempo que o doutor Enzo estava trabalhando aqui. É porque ele mandava malachar muita manteiga. Aí transformava a manteiga. Naquela época tinha uma coisa que ele comprava no Rio e trazia, espécie de mata-borrão, chamava indipa. A gente colocava, a manteiga ficava pronta e colocava aquilo sobre a manteiga, e se deve-se gotas de água, era sinal que a manteiga não foi bem malachada. Então eu tinha que malachar mais até sumir aquela água. E aí com isso, a falta dessa salmoura na manteiga, ela fica transformada numa vaselina. E com o tempo ela transformou em sebo. Deu um defeito grave. E quem descobriu isso foi eu e o Adelino Amaro, que foi meu secretário, não era técnico, mas trabalhou comigo no laboratório muito tempo. E depois eu mesmo indiquei para trabalhar na parte técnica com o Conselheiro Pena. Fizemos um trabalho em conjunto e eu cheguei à conclusão que era a malachação excessiva da manteiga. Aí passamos a malachar menos a manteiga, de modo que ela ficasse, não tirasse toda a umidade. Tirava a umidade, porque não pode ser, tem um padrão de umidade, 16%. Não pode ser mais. Mas não pode a manteiga, não haveria necessidade de malachar para ela sumir toda a água e tirar da batedeira. O malachar que o senhor fala, o que era o malachar? Porque a batedeira tem uns eixos que a gente, na hora que, depois que bate a manteiga e lava, a gente coloca esses eixos para rodar. Então a massa da manteiga vai passando entre eles assim. Entendeu? Vai amassando a manteiga. Então aquela água vai escorrendo e saindo. Primeiro a gente bate a manteiga, segundo lava, depois que tira a água toda dela, da lavagem, a gente começa a malachagem. Esses rolos vão fazer espremendo. É uma espécie de espremedura da manteiga. Aí vai tirando o excesso de água. Mas não pode ser tirado todo o excesso. Tem que deixar, porque é prejuízo. Se ficar com 15%, nós vamos perder 1%. Quer dizer, em 100 quilos eu vou perder 1 quilo. Então, tem que aproximar o máximo de 16. Mas não pode ser mais, porque a Inspeção Federal não aceita. E não pode ser menos, que é prejuízo para a firma. O senhor já contou algumas histórias com o Sr. Luísio. O senhor lembra mais alguma história com o Sr. Luísio? Dele
ele chega no laboratório, ou ele vendo alguma coisa que pediu para mudar, alguma coisa errada, ou alguma coisa? O Sr. Luiz, ele era uma pessoa, assim, muito enérgica, como o Sr. Jonas. O Sr. Jonas não demonstrava, ele é fechado, mas o Luiz falava, né, o que tinha de errado, ele não deixava para outro falar, não, ele falava na hora. Mas eu me dava muito bem com ele, tudo que ele falava, inclusive ele gostava muito das coisas assim, quando ele precisava de uma data, ele chegava, ali, anota isso para mim, pra você me lembrar, hein? Dia tal eu tenho que fazer isso assim, assim. Ele sempre gostava de passar essa bola para mim, quando ele tinha uma coisa de importância, grande importância, ele passava. Eu sei que você tem uma boa memória, então, se você quiser anota, mas se não quiser guarda. Eu tinha mesmo. Nossa, o telefone naquela época eu guardava tudo na cabeça. Não tinha dificuldade para nada. E eu me dava muito bem com ele, apesar de ser muito, assim, na época o povo chamava de bravo, né? Mas eu não achava ele assim, não. Eu achava ele uma pessoa enérgica, rigoroso, me ensinou muita coisa. Uma coisa que eu gravei dele, que ele me ensinou, e nunca esqueci, e sempre falo até hoje, manda fazer e vê se foi feito. Ele falava, manda fazer e vê se foi feito, confere. Eu aprendi com ele, e era uma coisa que o técnico laticínio eu passei para outros também. Outra coisa também importante que eu estava esquecendo de falar, todo técnico laticínio que chegava no Barbosa Marques, ele tinha que ficar pelo menos 15 dias no laboratório comigo, assistindo toda a rotina do laboratório, assistindo todas as análises, não aprendendo, porque já vem técnico, mas assistindo para ver o que o laboratório fazia e para ele saber, chegar na fábrica, saber que o laboratório pesquisava tudo aquilo. Fermento, eu fabricava, igual eu falei aquela hora, umas 400 garrafas de fermento por dia, saía para todos os laticínios. E o laticínio que fabricava queijo ou manteiga, ele tinha que fabricar daquela garrafa que chegava para o laticínio, ele tinha que transformar em maior quantidade, quantidade maior, para ele poder usar no queijo ou no creme. No leite que ia fabricar queijo ou no creme que ia fabricar manteiga. Então ele fermentava aquele produto lá na fábrica para transformar em queijo ou manteiga, com o fermento que ia do LCC. O senhor Humberto Marques, o senhor teve contato com ele? Tive também, inclusive uma vez viajamos junto para Águas Formosas, Machacaliz, deu uma revisão geral. E ele também levava assim, muito a sério as coisas, queria muito ver o crescimento. Mas uma coisa que eu não gostaria nem de falar, mas vou falar, que quando montou os departamentos, houve decréscimo, gastos excessivos. Assim como agora nós estamos vendo o nosso governo gastando, e não fazendo. Naquela época dos departamentos, tanto que acabou. Departamentos gastava muito e não via progresso. Supervisores, eu fui um deles, a gente gastava muito, viajava, ficava uma semana comendo e bebendo por conta da Barbosa Marques e trabalhando lá, na verdade, mas a gente não via aquele progresso. Como o gerente que trabalhava ali, ele sentia e falava com a gente. Falava, esse negócio de supervisor, vocês vêm aqui. Isso traz muita luz para a gente, mas também tem hora que a gente vê que vocês estão atrapalhando a gente. E eu sentia isso, que foi verdade, tanto que acabou o supervisor, acabou os departamentos de operações.
e departamento de qualidade, os 4 departamentos. O Humberto sentiu isso também, eu vi que ele sentiu, e tanto que sentiu que hoje não tem, eu vejo Luiz Fernando também, eu tive um prazer de ser o primeiro técnico a conduzi-lo na região da Barbosa Barros. Ele chegou aqui, ele estava estudando ainda, eu corri a região toda com ele, fui para Águas Formosas, fui para Conselheiro Pena, corri toda a região. E nessas andanças com o senhor Luiz Fernando, o que o senhor via, o que o senhor sentia? Quando eu voltei, eu cheguei conversando com a Luísa, ele me perguntou, o que você achou do Luiz Fernando? Olha bem, eu falei assim, achei uma pessoa maravilhosa e de um grande futuro. O segundo é Luiz Esteves. Falei assim, com ele. E eu estou vendo que é verdade. Ele, o Eládio, eu conheço bem, mas Luiz Fernando sim. E eu vejo que ele foi o que segurou a barra. Porque, olha, eu falei isso dos supervisores e departamentos, mas, olha, Tambacuri acabou, Conselheiro Pena acabou, a região de Águas de Nova Módica, que era forte, pescador, Nova Módica, acabou. Foi fechando. Então, só sobrou a Alterosa, o Laticínio Valadares acabou, que era da Rubi. Só sobrou a Alterosa e Águas Formosas. E graças a quem? Luiz Fernando, que segurou a barra, e o Roberto Barros, que está aí. A gente dá parabéns, tem 100 anos, a gente tem que bater palma. Mas, cara, agora, acabou a Fábrica Sabor, acabou a Fábrica Macarrão, então repassou do café, o leite de Caragola, tinha os postos Santa Margarida, Divino, Faria Lemos, tudo fecharam. O senhor lembra de mais alguma história, alguma coisa interessante, alguma coisa engraçada que aconteceu nesses anos que o senhor ficou na fábrica? Só você me ajudar. Lembrar aí. Não, mas aí é o senhor que viveu, né? Você está me perguntando. Às vezes alguém falou já, você está sabendo. Não. Time de futebol, né? Não. Você está lembrando. Na época que nós tinha time de futebol, né? A gente divertia bem. Tinha o departamento de operações, formou um time, eu era dele. E todos 4 formaram um time cada um. E disputamos na suinocultura de Sobral. Não pode esquecer de falar de Sobral. Sobral também foi um baluarte, lutador, homem muito, igual eu falei do São Mauro Lopes Valadão, que também foi um homem maravilhoso, um homem que lutou na Barbosa Barros. Então, nessa época, nós fizemos muita alegria, assim, disputar um time com todo, fizemos um campeonato, a taça foi até em nome de Sobral. E foi uma época muito alegre, assim, nesse sentido. Mas eu só senti que uma época que às vezes gastava muito e não fazia tanto. Só isso. O Barbosa Marques completou 100 anos, né? Uhum. E é uma empresa familiar. O que o senhor entende ou acha que ela conseguiu completar 100 anos sendo uma empresa familiar? Não ter saído da mão dos meninos? É aí que eu falo. O Aloysio começou uma coisa que era... Ele veio lá de Carangola trazendo a semente para plantar aqui da região. E depois veio o Luiz Fernando, com o Humberto também, que também ajudou muito, apesar de ficar mais no Rio, porque o setor dele é comercial, né? Mas ele ajudou muito, participava muito, vinha aqui muito. Então, foram os 2 lutadores que continuaram essa batalha
que eu falo que o Luiz começou e eles continuaram. O Luiz foi um grande lutador, mesmo, queira ou não, pode falar quem quiser. Mas ele, quando saiu, a gente via um pouco a queda. Mas aí, agora, depois que o Luiz Fernando chegou, que eu vi a ascensão novamente. Agora, o Sr. Jonas e o Sr. Antônio, eles ficavam também mais no Rio ou Carangola. Quando vinha aqui fazer uma reunião, uma coisa assim, né? Mas quem batalhava aqui da época mesmo era o Luiz. Era difícil abrir esses... Era difícil, porque naquela época também não tinha essas condições que tem hoje, né? Não tinha energia elétrica boa, não tinha equipamentos, altura. Tanto que o laboratório, eu falei, nós tivemos que fabricar fermentos em garrafa e mandar garrafa para tudo quando era postos, para aqueles postos, fermentar o creme, fermentar leite, para poder melhorar a qualidade. Mas tudo partiu do controle daqui, da qualidade, que foi só crescendo, mas atingindo campos distantes. O senhor quer mandar uma mensagem dos 100 anos para o Barbosa Marques? Para essas pessoas que estão, as pessoas que passaram, seus amigos, que o senhor fez? Nossa, mãe, isso aí é uma coisa... Eu fiquei feliz de poder comparecer lá, que a gente afasta, né, não é por conta da gente, porque eu amo a Barbosa Marques, como eu amo a minha família. Eu posso falar isso com o coração mesmo. Como minha família, como meu time de futebol, como minha igreja. A gente é fanático, né? Torce para aquele time. Então, o Barbosa Marques, eu sou torcedor do Barbosa Marques. O Barbosa Marques. Eu sou torcedor, sempre fui, sempre serei. E fico torcendo para crescer sempre. E fico chateado pelas quedas. Que teve queda. A gente viu que teve. Mas se fosse para eu poder ajudar, para segurar, para não cair, eu queria ter ajudado. Mas infelizmente teve momentos que eu até podia ajudar mais, mas eu senti freado. Muitos amigos? Muitos amigos. Vou citar alguns. Jaci de Andrade, Walter Rendibras, Itamar, uma pessoa que você não conhece, João Batista, esses amigos, Rob Cirone, lembro muito dele. A gente sente a falta quando chega ali pensando em encontrar com aquelas pessoas que encontra. O Conselheiro Pena, trabalhou lá em Conselheiro Pena comigo muito tempo também. Carlos Luiz. Ele não estava aí, não vi. Às vezes estava, não vi. Ele vai em Águas Formosas. Não, mas ele não veio na festa. Não veio, não. A festa foi maravilhosa. Estão todos de parabéns. Adorei poder participar. E volto a dizer, continuo torcedor do Barbosa Marques. E bato palma. E quero ver a vitória, não a derrota. Nós agradecemos. E aquela curiosidade de quando você teve aquela aventura, acho legal é você contar aquela parte que colocava leite na água. Aquela aventura... Você viu aí, Braulio Kizuba? Hein? Não tem É o nome do Braulio Não, Kizuba? não tem, não. Acho que tá embaixo aí, ó. Braulio. A placa. Tá assim. Eu não deu pra ler, não. Tá escrito aí. É que o nome dele é polonês. Braulio Kizuba. Eu não consegui ler por causa do... Tem que dar um brilhozinho, né? Deu pra ler? Eu não consigo ler porque a visão tá ruim mesmo. Mas então conta pra nós a história aí da água, como é que era? A luta sua. É porque antigamente o Barbosa Marques
estava comprando muita água no leite, né? Que o fornecedor punha água. Aí a Luiz comprou um aparelho que veio da Itália, lactômetro de Bertuzzi, o nome dele, lactômetro de Bertuzzi. E me deu para eu viajar. Foi nessa época que eu casei e fui de Itambacuri para Conselheiro Pena. Então eu fiquei com essa missão de visitar todos os postos e observar sobre a compra de água que vinha no leite. Com esse lactômetro de Bertuzzi, nós chegamos à conclusão que estava mesmo comprando muita água. E eu tive até uma ameaça de morte lá em Aimorés. Um senhor lá chamado Leval Tavares me ameaçou de morte. E a família dela é de matadores mesmo. Então, falou um palavrão que pode falar? Não. O palavrão. mandou eu chegar, vir embora, falou, eu vou te dar chance. Você vai embora, você vai, fala com o Aloysio, você, ele, o São Antônio Marques, aí ele conhecia a turma toda. Enfiar tudo no lugar do outro e falar comigo. Eu não vou falar o nome, né? Enfiar tudo. Nós enfiar tudo naquele lugar e ir lá falar com ele. Aí eu vim, falei com a Luísa falou assim, não, você não vai voltar lá mais nunca, ele não quer que eu te bata. Falou assim. Aí paramos, fechamos o laticínio. O laticínio não, era posto. Lembra aí, memória? Fala de Aimorés? Como é que chama lá? É para lá de Aimorés, um posto que tinha lá que eles fundaram, a turma dos Tavares. O Barbosa fechou na época a região de Aimorés todinha. Não quis mais comprar leite na região. Porque o Luiz não quis ir lá também. Mas mandou o Luiz Rabelo. Eu queria citar aqui, falou para lembrar. A memória da gente é fraca mesmo, eu até anotei aqui, mas fica difícil de ler. Quando eu cheguei em Conselheiro Pena, foi dia 13 de janeiro de 1956. Aí o gerente lá era Luiz Rabelo. O chefe do escritório era Ever, que hoje é dono desses hotéis quase todos aqui da cidade. Ever Boixá. Então eu fiquei sendo o primeiro técnico. E assumi e comecei aquela luta, igual eu falei, que foi preciso pegar gelo gelo de Valadares para lá, para a gente poder transformar a manteiga. E em pouco tempo, que foi de janeiro a outubro, ela ficou tão boa que o São Antônio achou por bem me levar para Itambacuri, para transformar também de lá. Então eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu tive muito contato com o São Antônio, com o São Jonas, com o Dr. Laribois Esteves também eu tive alguns contatos, com o Humberto Marques também muitos contatos, com o Dr. Luiz Fernando eu tenho pouco contato, mas tive essa felicidade de conduzir na região, que conhecendo, e dar o meu parecer, falei com o Luiz que podia contar com ele, saber que, pelo que eu vi nele, eu sabia o que ele seria, e não errei. Memória, mais alguma coisa? Acho que é só, vamos ver se eu dar isso aqui da pesquisa aqui. Depois eu vou ficar frustrado. A memória saiu dali? Vou ficar frustrado. Memória, tem alguma coisa? Tá. Fala aí. Essa da água no leite foi bom ela ter lembrado, Eu nunca esqueci não, porque eu ficava imaginando vocês no meio do mato, com foice, com facão, você defendendo. Mais alguma coisa que lembra? Seu pai contou antes, mais cedo, mais novo? A história é muito longa, né? A gente também... Aí quando... Posso falar ainda? Tá. Quando acabou os supervisores, aí seu pai saiu também, aí ficou o Antônio Maurício, assumiu o lugar dele, né? E eu fiquei sendo
auxiliar do Antônio Maurício de toda a região. Eu visitava todos os laticínios com o nome de... Isso aqui, deixa eu ver. Naquela época, depois que acabou os supervisores, então o Antônio Maurício ficou responsável do departamento de operações e eu fiquei sendo supervisor de produção e qualidade, até o dia que eu saí. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar foi isso. Eu entrei no Barbosa Barros em 13 de janeiro de 1956 e saí no dia 13 de janeiro de 82. Olha bem, coincidência ou não? A gente agradece o senhor ter recebido a gente. Nós vamos fotografar agora, tirar uma foto. Pera só um pouco. Eu trabalhei 15 anos no Laboratório de Controle de Qualidade e o restante como técnico e supervisor. Só isso. Dá um copo. Aos 15 anos você já tinha falado do laboratório? Falei? Ah.